Gente, vamos tratar de um assunto sério. Você sabe que agora que acabou as eleições, ainda durante as eleições, a gente viu muito sobre esse assunto, porque o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro evitou até o debate, evitou muitas circunstâncias de encontro com as pessoas. Eu recebo agora a professora doutora Maria Ângela Bocara de Paula, que ela é presidente da Associação Brasileira de Estomaterapia, falando sobre este assunto, que é justamente a cirurgia que o presidente eleito fez. Estomia intestinal. Vamos conversar sobre esse assunto? Boa noite, boa tudo noite. Bem? Seja Tudo bom, muito bem-vinda aqui ao nosso Tribuna Obrigada. Independente. E obrigado por aceitar da gente falar deste assunto, né, doutora Maria? Porque a gente viu o presidente evitar muitos compromissos e tudo mais. E agora, depois das eleições, como ele foi para Brasília, a gente está vendo várias atividades do presidente, tem muita gente falando, ele fez frescura, ele não quis ir. O que é exatamente, para que o telespectador, a telespectadora que nos acompanha entenda, uma estomia? Bom, uma estomia é uma comunicação entre um órgão interno e o meio externo. Então, existem vários tipos de estomias. Existe a traqueostomia, por exemplo, que é bastante conhecida, respiratória. Tá. A gastrostomia para alimentação, por exemplo. E as estomias intestinais e urinárias. Então, na via urinária, a gente vai ter alguns tipos específicos e no trato intestinal, as iliostomias, as transversostomias, as colostomias, dependendo da localização no intestino. Então, se for no intestino delgado, uma iliostomia, se for no intestino grosso, essas outras denominações, dependendo da sua localização. Certo. No caso, o presidente Jair Bolsonaro fez a colostomia. O que seria? Então, foi uma estomia no cólon, né? Pegando o intestino no cólon. Mas para quê? A estomia dele foi uma estomia de proteção para que o ferimento realizado pela facada cicatrizasse. Então, é uma estomia temporária. Por isso, ele vai fechar essa estomia, certo? Então, é uma estomia temporária. As estomias intestinais, elas podem ser tanto temporárias quanto definitivas. Por exemplo, quem tem teve um câncer de reto, por exemplo, câncer de reto baixo, não é possível, muitas vezes, fazer anastomose, ou seja, a junção dos dois pedaços do intestino, e aí é necessário, então, fazer uma amputação do reto, e aí a pessoa fica com uma colostomia definitiva. No caso do presidente, ele tem uma estomia intestinal temporária e, por isso, muito em breve, ele deve fazer o fechamento dessa estomia, já que o tempo necessário para a cicatrização já deve estar tudo ok, ele vai ser examinado, vai fazer o exame para verificar se está tudo certo e aí sim o médico vai fazer a ligação e vai voltar a funcionar normalmente o seu intestino. Aí, no caso, a colostomia fecha normalmente e não existe mais. Não existe mais. mais. Volta como era antes. Volta como era antes. Entendi. Nós vamos continuar esse assunto aqui, vou pedir um tempinho. Olha, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida muito frequente das pessoas que vão fazer esse tipo de procedimento. Quanto tempo nas estomias que são, por exemplo, a colostomia, que são temporárias, eu posso ficar? Existe um tempo determinado? Não, na verdade não existe um tempo determinado de quanto tempo você pode ficar. Certo. Geralmente são de 60 a 90 dias, o tempo mínimo que se espera para se fazer a reconstrução do trânsito intestinal. Certo. Mas existem pessoas que, infelizmente, hoje ainda estão com uma estomia temporária há muitos anos. Em função do quê? Do sistema de saúde que ainda não consegue atender a todos com a rapidez que se deseja. Entendi. Então, muita gente ainda tem uma estomia temporária porque não conseguiu acesso ao centro cirúrgico, ao médico, ao cirurgião, para
o fechamento dessa estomia em função de todos os trâmites burocráticos, muitas vezes complicados, do nosso sistema de saúde. No caso do presidente, né, a gente viu que ele evitou muito o contato físico. Por que isso? Bom, uma estomia, ela altera toda a nossa imagem corporal, o local da saída das fezes, enfim, a necessidade de uso de um equipamento coletor. Nós temos que convir que não é fácil você ficar estomizado de um dia para a noite, né? Então, é todo um processo de adaptação que se faz necessário para que a pessoa possa passar, então, a conviver melhor com essa situação. Então, acredito que não tenha sido um procedimento simples, né, para o presidente, e também em função da questão das complicações que ele teve também no pós-operatório. Né? Não foi uma cirurgia tão simples, então temos que também levar em consideração essas questões. Porém, a pessoa com uma estomia, depois da sua adaptação ao processo, ela passa a ter uma vida muito próxima daquela que ela tinha antes da cirurgia, se for bem orientada, se receber as orientações corretas, a assistência adequada, a indicação correta do equipamento, ela vai voltar a ter a vida dela muito próxima daquilo que ela tinha antes da estomia. Entendi. No caso do presidente, foi um ato violento através de uma facada. Quais são os outros casos ou situações em que há necessidade de se fazer uma estomia? Uma estomia, ela é parte do tratamento cirúrgico, geralmente dos cânceres de reto baixo, como eu falei, quando não dá para se fazer anastomose. Ou seja, aquela que você é o consegue definitivo, né? Reconstruir. Essa é uma definitiva. Os traumas em geral, todos os tipos dele foi um trauma. As doenças inflamatórias crônicas intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças pouco comentadas, mas que geram muitas vezes a necessidade da confecção de uma estomia intestinal. No caso da alimentação do paciente, enquanto ele utiliza esse tipo de procedimento, precisa haver um tipo de alimentação especial? Na verdade, não. Né? O que a gente recomenda seria a adequação de alguns alimentos, como, por exemplo, evitar alimentos que causem muita flatulência ou gases, né? Por exemplo. Ou, por exemplo, um alimento que você já, de costume, tinha uma certa intolerância, ele vai continuar causando essa intolerância. Né? Alimentos muito gordurosos também vão propiciar uma descarga, um efluente mais rapidamente, né? A eliminação de fezes mais rapidamente, o que muitas vezes pode gerar um desconforto, mas o paciente vai se adaptando ao longo da sua vida e vai identificando quais alimentos eles são melhores ou piores, mas não existe assim uma regra, não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Entendi, não tem nada que pode prejudicar estas saídas que foram feitas artificialmente. Não há nenhuma... assim, alimentos que causam mais gases, a pessoa vai ter mais gases, mas nada... Entendi. No caso dos direitos, quais são os direitos da pessoa com estomia? Quais que elas têm garantidos? Bom, o paciente com estomia, ele está classificado hoje dentro das pessoas com deficiências físicas. Certo. Então, ela vai ter todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. E, além disso, está garantido para a pessoa com estomia, através da portaria 400, que o governo forneça os equipamentos para as pessoas que precisam usar a bolsa de estomia. Então, hoje nós temos os polos de distribuição de equipamentos e de assistência, não só de distribuição, mas de assistência também às pessoas com estomia, praticamente em todo o país. Claro que em alguns lugares com mais eficiência, outros nem tanto. E, além disso, o paciente, ele tem, então, essa possibilidade de adquirir, quem tem o plano de saúde, de também receber esse equipamento pelo plano de saúde. Isso também hoje é lei. Tá. Então, o plano de saúde precisa fornecer esse equipamento para quem tem uma estomia, já que ele
precisa de um equipamento coletor. Já que você está falando sobre isso, e o procedimento? O SUS atende para fazer esse tipo de procedimento? Sim, sim, Também? atende. Ele cobre todos os custos, enfim. É uma cirurgia eletiva, ou de urgência, como no caso do presidente, em função de um trauma. Tá. Mas o SUS, ele contempla, sim, assistência a esses pacientes, inclusive com fornecimento do equipamento, que é uma conquista muito importante para as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente também, meu pai teve colostomia, isso em 1992, 91, 92. E realmente o custo do equipamento é caro, né? Porque você utiliza muito, né? As bolsas são muitas e não são quaisquer uma que você pode utilizar. Tem o contato com a pele, às vezes fica irritado, aquela história toda. Então, não é tão simples quanto parece. Então, é muito boa essa notícia de que o governo tem que fornecer. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores? Vamos. 11 95033 6870. Esse é o nosso Tribuna Independente, onde você pergunta para os nossos convidados. A Érica Soares de Vitória, no Espírito Santo, pergunta: doutora Maria Ângela, o que fazer quando a colostomia dói muito? Bom, a estomia não deve doer. A estomia, na verdade, o intestino, ele é como a nossa mucosa da boca. Então, você não sente dor. Toca a sua boca, você não vai ter dor. Tá. O que talvez esteja acontecendo é uma dermatite peristomia, ou seja, como se fosse uma assadura, entre aspas, para ficar mais claro para o telespectador, né? Ao redor da estomia, em função ou do uso inadequado do equipamento, ou porque esse equipamento está sendo recortado num tamanho maior do que aquele que seria o adequado para a adequada acoplação da bolsa. Né? Então, a gente precisaria saber um pouco mais dessa pessoa para entender o que está doendo, se é a pele, peristomia, ou se ela tem alguma outra dor em função de algum outro problema, às vezes uma recidiva de um tumor, enfim, uma série de coisas que podem estar acontecendo. Tá. Mas a estomia em si, ela não dói porque é a mesma mucosa da nossa boca e faz parte até o final do nosso trato gastrointestinal. Agora a pergunta vem de Diadema, São Paulo. Anderson Araújo, que pergunta, ele diz assim: doutora, tem 4 meses que eu fiz a cirurgia, eu estou usando a bolsa de colostomia e do lado direito da barriga continua muito inchado. Isso é normal? Também é difícil responder em função de não sabermos exatamente por que esse paciente foi operado, qual foi a causa, qual a etiologia desse procedimento, né? Então, às vezes, são outras questões que estão envolvidas, né? Mas esse inchaço que ele refere não tem ligação direta com a questão da estomia, já que ele está me falando que essa estomia do lado esquerdo e do lado direito ele tem esse inchaço. Então, não consigo, neste momento, falar, olha, é em função disso ou de alguma outra questão. Recebemos aqui a professora doutora Maria Ângela Bocara de Paula, presidente da Associação Brasileira de Estomaterapia e enfermeira estomaterapeuta. Obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero que a gente tenha auxiliado aqui as pessoas de uma maneira muito importante para que, quando se encontrarem com esse evento, saibam lidar um pouco melhor, né? Obrigado pela presença, com certeza. Tá? Obrigada a você. Olha, eu quero passar os contatos. Nós temos aqui o site www.sobeste.org.br. Lá também tem informações? Sim, com certeza. A SOBEST é a Associação Brasileira de Estomaterapia, que congrega os enfermeiros estomaterapeutas que são especialistas no atendimento das pessoas com estomia. Então, caso tenham alguma dúvida, podem fazer contato que as questões serão respondidas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Tribuna Independente. Obrigada. Tá bom? Prazer foi meu. Pronto, 2 beijos, né? Carioca Isso. não. Carioca não sempre sou, dá 2 beijos, né? Muito obrigado, Obrigada, doutora. obrigada. Obrigado.